Buenas, meus amigos, por aqui Fabrício Marques, Pedra Moura, consultoria agropecuária. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso novo projeto Recalculando a Rota. E do que se trata esse projeto? Nada mais é do que uma série de estudos de caso, através de consultorias, de mentorias online, inicialmente com exclusividade para quem é aluno do nosso curso, com o principal objetivo de fazer um diagnóstico da propriedade, do sistema de produção, do negócio do entrevistado em questão, para que a gente possa justamente ajustar alguns pontos, fazer um papel, uma espécie de GPS, ditando os próximos passos para que a gente tenha cada vez mais eficiência operacional dentro da propriedade, que isso reflita nas questões técnicas e que, por fim, gere aumento de produtividade e de renda, que é o grande e principal objetivo. Afinal de contas, a gente afirma sempre que o nosso objetivo é fazer com que o produtor colha mais, gastando cada vez menos. E para o início, aí, o nosso primeiro episódio desse novo projeto, hoje a gente vai falar com a Aline e com o Beto, da Fazenda Cardoso, do município de Palmares e Mostardas, né? Está um pedaço da propriedade em cada município, uma região, a planície costeira externa, uma região do qual eu tenho um grande carinho, tive a possibilidade de atuar lá por algumas safras, aprendi bastante na região de vocês, e gostaria de dizer que é uma satisfação poder estar compartilhando mais um pouco de conhecimento com vocês e, de certa forma, também retribuindo todo o carinho, a atenção e a audiência que vocês têm nos dado nos últimos tempos, inclusive se tornando alunos do nosso curso. Para começar, eu gostaria de fazer duas perguntas bem simples e básicas, assim, de resposta direta. Assim, não precisa nem justificar, é só sim ou não, porque eu tenho certeza que esses temas, no decorrer da nossa reunião, da nossa conversa, serão melhor abordados depois. Tá? Mas só para que eu possa registrar aqui, pegando um pouco do gancho das questões do curso, mesmo sendo o curso 100% online, vocês conseguiram colocar em prática as questões assistidas e observadas, ensinadas nas aulas? Sim. Beleza. Com base nessas ações que vocês tomaram aí, já estão conseguindo, após a execução dessas ações, notar alguma diferença, algum resultado dentro do negócio, das lavouras de vocês? Sim. Tá, beleza. Show de bola. Por enquanto, isso daqui me basta, depois a gente vai aprofundando. Então, para começar, passar a palavra para vocês, como é que eu costumo fazer, pessoal, quando eu faço o início de um trabalho dentro da propriedade? Obviamente que, nesse caso, vocês vão ter que me apresentar a propriedade de forma virtual, né? Porque eu não vou poder estar visualizando ela. Então, o objetivo para que eu consiga começar a entender e raciocinar em cima do negócio de vocês, é que eu conheça ele, antes de tudo, né? Então, eu gostaria que vocês nos contassem a história de vocês e a relação com a propriedade, né? Se são proprietários, arrendatários, se isso passou por uma sucessão familiar, se vocês são os donos da lavoura, se têm parceiros, se o sistema de produção, por enquanto, é só agrícola ou se já tem integração com a pecuária. Enfim, me passem aí um breve histórico, um relato da história de vocês e do negócio em si, resumindo aí o que é o negócio hoje e aonde que vocês querem chegar. Tá? Então, por enquanto, a partir de agora, eu sou o ouvinte de vocês. Beleza. No caso, a nossa área aqui, ela veio da família da minha avó, né? E era uma área bem maior, que foi se subdividindo, né, entre os filhos. E o meu pai ficou com uma parte, né? A gente tem uma parte, são divididas em duas propriedades próprias, né? Uma fica perto da Lagoa dos Gateados e a outra fica uns 8 quilômetros mais ou menos. Essas são áreas próprias e a gente arrenda em torno de 500 hectares, mais distante um pouco da fazenda, em torno de uns 15 quilômetros. E a gente trabalha mais ou menos assim. A gente tinha pecuária antigamente, sempre tivemos pecuária junto com a lavoura, e há mais ou menos uns 10 a 12 anos, quando a soja entrou na região, a gente acabou se desfazendo da pecuária naquela época, em função de que a parte que a gente usava para pecuária eram umas áreas de lomba mais altas, e aí a gente acabou transformando essa parte em soja. E queremos agora voltar com a pecuária, né, para a gente fazer essa integração aí.
Mas é mais ou menos assim. Maravilha. Qual é a área total, Roberto, a área que vocês têm atuado aí? Vocês estão cultivando hoje arroz e soja, as duas culturas, né? Isso. Não sei se quer falar um pouco sobre a... É que assim, o que aconteceu nos últimos 2 anos? A gente teve uma separação, né? Que a fazenda era um todo. Ela continua sendo um todo, mas a gente começou a plantar separado, eu e o Beto, no caso, nos 2 safras já. É um total de 240 hectares que a gente está plantando. E aí o Clóvis tem, que é o pai dele, tem o restante, planta o restante da lavoura. E aí as suas aulas, o que a gente tem aprendido contigo, a gente tem aplicado nessa parte que é a nossa, mas a gente deu esse passo, assim, de justamente para a gente que futuramente implementar no todo, né? Sim. Então, nós 2 estamos plantando 240 hectares entre arroz e soja. E nosso ano passado a gente colocou gado, né, entre safras. E acho que para isso que essas aulas foram bastante importantes, porque fazia tempo que não tinha esse tipo de... A gente não, aqui na fazenda não tem a ILP em si, né? Uhum. E aí a gente começou mais nas aulas para aprender essa parte da rotatividade, enfim. Tá. Desses 240 hectares, o que é arroz, o que é soja? São 56 de arroz, e aí numa das áreas que a gente planta em 2 lugares separados é 123 de soja, e na outra área 56 de soja. Beleza. É 47 na Isso, outra. 47 na outra. 47 de soja. Tá. E a situação é mais recente esse negócio novo de vocês, né? As questões de produtividade, histórico de produtividade, obviamente do negócio de vocês novo aí são só 2 safras, né? Não vai ter para trás, mas para que a gente consiga entender por que eu peço essa questão do histórico de produtividade, para entender como é que está o potencial produtivo da propriedade em questão, né? Para que a gente consiga fazer uma leitura e através disso, com relação com a época de semeadura, com as cultivares e o sistema em si que vocês vêm atuando, começa a me clarear as ideias para a gente ver em que patamar o negócio está e para onde ele pode evoluir, né? Então, dessas safras, obviamente que de vocês terão só 2, como eu já disse, mas vocês têm um histórico anterior disso, de pelo menos umas 5 safras para trás, hein? Tem, né? Tem. Um histórico, sim, disso. Isso, a nossa... Vocês chegaram Como é que é? Vocês chegaram a anotar isso daí? Tem como me passar? Tenho, sim. Eu não sei como é que eu te passo. Se eu te passo num... Vocês têm forma digital aí? Eu acho que eu consigo te passar no WhatsApp, eu estou com ele aberto no computador. Peraí. Pode ser. Eu não sei se tu vai entender a forma como eu montei, né? E aí, nesse material que está passando ali, tem as questões de época de semeadura relacionadas também de cada safra, não? Aí que tá. Só deixa eu achar aqui para eu te mandar. Tá, tranquilo. Te mandei. Assim, olha. Deixa eu achar. Então, eu peguei tudo que já foi documentado aqui da fazenda nos últimos anos, que começa os dados na safra 16, 17, e a gente tem mais qual foi a cultivar e o que foi colocado nela. Sim. Mas não tem início, esse tipo de coisa não tem. No ano passado a gente já tem bem direitinho o dia que a gente começou e o dia que a gente terminou, assim como esse ano também, inclusive em quantos hectares dia, todo esse tipo de coisa. Então, nas demais, não. Só a partir nesses últimos 2 anos. E uma coisa que eu acho que é importante, assim, que a fazenda sempre foi mais focada no arroz, né? Então, a soja sempre foi secundária. Ela não tinha um cuidado maior de cuidar dados, porque ela era mais para limpar, digamos, o arroz, né? Ela não focava em produtividade,
E é totalmente diferente da minha visão e da do Beto, né? Esse também foi um dos motivos que a gente começou, porque ele vê bastante, de forma muito promissora, né? Tu ter um cuidado no todo. E aí, então, a gente tem esses dados mais alinhados a partir do ano passado, nesses aspectos aí que tu me pediu. Tá, beleza, mas pelo menos uma noção de mês, não a data específica, mas como é que estava cultivado, assim, estava... para a gente ir para o que realmente interessa, vocês já viram as aulas lá e sabem do quanto eu me preocupo com a época de semeadura, e isso está bem evidenciado dentro do curso, o quanto que impacta no resultado das lavouras, né? Então, assim, era mais focado em arroz anteriormente, e a soja, como a Aline comentou aí, começou da maneira que todo mundo começa, né? Na verdade, não era a soja, era o glifosato o objetivo. Era uma... Exatamente. Podia se usar glifosato, e tinha gente que só semeava para isso, para fazer 2, 3, 4 aplicações de glifosato, e nem adubava a soja inicialmente. E depois, com o passar do tempo, o pessoal começou a ir caprichando mais e percebeu que isso era um segundo negócio, e que, em alguns casos, hoje, virou até o principal negócio, como vocês acabaram de relatar. Sim. Vocês têm muito mais área de soja do que de arroz dentro da propriedade hoje. Tá? Mas, assim, com certeza. A relação dessas safras anteriores, e até dessas últimas duas que vocês já têm os dados mais apontados aí, como é que estava a questão de época de semeadura dessas culturas? Estava sendo cultivado dentro da época? O arroz sim, a gente já há bastante anos a gente vem trabalhando para sempre no início de outubro, a partir do dia 1º, aí a gente já sempre quer estar pronto para plantar. Desse ano a gente até tentou começar dentro de setembro, ali a partir do dia 25, 28, acabamos não conseguindo em função da chuva, né? Mas sim, o arroz sim, sempre dentro do mês de outubro, terminando aí às vezes 5, 10 de novembro, né? E quando a soja era um todo, né? Quando eu ainda estava só com o pai, ela sempre vinha após o arroz, né? Então, termina o arroz para depois começar a plantar a soja. Então, era sempre a partir aí do dia 15 de novembro que a gente começava a plantar soja. E aí, nesses últimos 2 anos, o ano passado, a gente começou... Choveu o ano passado, início de novembro aqui deu uma chuva muito forte, a gente acabou não conseguindo começar cedo como a gente queria, se não me engano foi dia 9, que nós começamos a safra passada, e essa a gente se estruturou melhor, conseguimos começar dia 29 de outubro, eu queria também ter começado um pouco antes, até aí dia 25, por aí, começamos dia 29 e terminamos no dia 8, se eu não me engano. Mas essa mais ou menos as datas. Maravilha, tá. Mas daí essa informação, tem uma informação que tu passou aí que chegou bem no ponto que eu queria. Tá? Falou que anteriormente começavam, o objetivo era sempre começar no início de outubro, pensando no arroz, né? E a soja vem na sequência. Então, se atrasar o arroz, inevitavelmente atrasa a soja, né? O mais importante de tudo, mais do que a data que a gente começa a semeadura, é a data que a gente encerra, né? Principalmente porque isso vai ter relação direta com o estabelecimento da lavoura. Então, o arroz, por mais que vocês estivessem começando dentro da época, estavam terminando dentro do mês de novembro já, né? Chegou a relatar aí até 9, 10 de novembro. Então, essa é a data que eu me refiro principalmente. A data que a gente termina a semeadura ela é a mais importante do que a data que a gente começa. Até porque se vocês, como já disseram, também estão adequando a capacidade operacional de vocês aí, seguindo dentro a linha de raciocínio que a gente mantém dentro do curso ali, que a gente tem a capacidade de semeadura de 10 a 15% ao dia, então a gente precisaria de 7 a 10 dias de serviço, né? Dentro de uma janela de 30 dias de calendário. Então, se vocês já estão adequados, a tendência é que consigam cada vez mais manter a lavoura, a data final, o último dia de plantio, dentro do mês de outubro, no caso do arroz, ainda mais para começar, como o objetivo era tentar plantar soja ainda dentro do mês de outubro, então quanto mais cedo em outubro encerrar o arroz, melhor, né? No caso da região de vocês, especificamente, que é uma região mais arenosa, tem um microclima particular aí, até a semeadura de setembro mesmo para vocês, eu acho que não, até nem é tão indicado. Se for para semear em setembro, tem que ser como vocês tentaram fazer no final do mês de setembro, na virada já para outubro. Exatamente. Mas ainda assim, eu lembro quando a gente começou a atuar na região de vocês,
a frase que o pessoal falava aí, que arroz não se plantava antes de finado. O pessoal estava... Finado. Essa é... que felizmente está bastante ultrapassado já. A gente já tem várias propriedades aí que estão já dentro da realidade produtiva atual, né? Então já anteciparam em pelo menos um mês essa época de semeadura aí, mas a gente ainda vê o final da semeadura terminando fora da época, e daí, como a gente está com o objetivo de rotação de culturas e num próximo passo uma integração com a pecuária, esse é um dos pontos principais para ajustar aí, para conseguir antecipar sempre a época, para o filé da época, como eu gosto de falar, para que uma atividade não vá atrapalhando a outra. Então, esses dados aí a Aline já me passou pelo WhatsApp, Aline? Tá. É isso de agora. Sim. Beleza, tá aqui, já chegou. Depois eu abro isso daqui com calma, vamos ir conversando aí, até porque nós não vamos conseguir resolver todas as questões numa única conversa, né? E essa primeira conversa é mais para que eu possa entender o negócio de vocês, pegando algumas informações básicas para que me facilitem alguma tomada de decisão, alguma orientação. Tá? Então, esses detalhes ali de produtividade, as questões de produtividade estão descritas ali, mas qual é o patamar de produtividade que vocês estão vem trazendo nessas últimas safras aí, tanto de arroz quanto de soja? Tu diz em quantidade? Saco seco e limpo, no caso, né? E de preferência por hectare, porque o pessoal da região aí gosta muito de falar verde por quadra, né? Exatamente. Então, a gente vem trabalhando aí num patamar, vamos começar pela soja, uma média geral aí de 50, uns anos um pouco mais, outros anos um pouco menos, né? E no arroz acaba variando mais, então a gente tem anos aí de 160 por hectare, né? Seco, tem anos de aí 170, 175, varia então, mais ou menos dentro dessa... Tá um pouco acima de 8 e um pouco abaixo de 9 toneladas. Mais do que 160, menos do que 180, é isso daí? Exatamente. Beleza, tá. 160... A 175 foi o melhor resultado que fizemos. Se pegar em pontos isolados, tem resultados melhores, né? Mas falando em média, mais ou menos final, isso. Sempre, assim como a data final de semeadura é o que mais importa, a data final, porque resultado por talhão, que nem isso acontece nos casos aí dos concursos, né? Pegando o concurso do SESB ou do Soja 6000 para trazer para dentro da nossa realidade aí, são áreas pequenas, né? Pontuais dentro da propriedade. Aquilo serve para a gente perceber que a cultura tem um potencial que a gente possa atingir até 100 sacos de soja, no caso, né? Mas ele não reflete a realidade do todo, né? Então, com certeza. Uma coisa que eu já vivenciei bastante é tu perguntar a média da pessoa, e a pessoa, quando já na resposta dela, tu já vê que a média final não foi muito boa, porque o cara diz assim, tive talhões de X. O cara quer dizer, mas daí não interessa nada, né? O que importa para o resultado, se nós pensarmos como um negócio, o que importa é o que sobrou de grão dentro do silo para que vocês vendam depois, né? Ou de quilos de boi, claro. Lá, né? Então, tive talhões de X não quer dizer nada, né? Quer dizer, pode dizer que dá para melhorar. Se naquele talhão específico lá chegou perto de 100, passou de 70, vocês falaram, não, vamos ser um pouco mais realistas aqui. Dentro do negócio de vocês, a soja no entorno de 3.000 quilos. Se em algum talhão chegou a 4.000, 4.200, passou de 70 sacos, é sinal que dá para colher isso daí, né? Então tem alguns pontos para a gente ajustar para que aquilo se torne a realidade da média final da colheita, né? Até aproveitando o gancho aí da região de vocês, né? Quando eu trabalhava aí, eu atendia a Fazenda Nova, vocês são lindeiros aí, vizinhos de Porteira da Cavalhada, né? Bastante estive dentro da Cavalhada, mas quando era estagiário e depois como consultor, era muito, muito pontual as minhas interações aí, principalmente com o Zé e com o Leandro, mas conhecia bem a realidade de vocês, mas eu atuava mais diretamente dentro da Fazenda Nova e do Ressaco, lá com o Gabriel e com o Pedro, e com o Riva ali na Fazenda Nova. E o Riva falando em produtividade de soja, a Fazenda Nova é uma referência da região aí,
Porque Com certeza. dentro do grupo de clientes que a gente atuava, até eu sair da porteira dentro, ele nunca não foi o campeão. Teve anos que 2 produtores aqui da Zona Sul colheram igual a ele, mas nunca colheram mais. Então, ele sempre estava no topo, né? Então, não era nem no pódio, era no primeiro lugar do pódio. Então, é sinal que dentro da região de vocês, e ele por mais de uma vez colheu média final acima de 70 sacos, né? Na área total, 300, 400, 500 hectares de soja, né? Então, é um fato que na região de vocês é possível que a gente melhore esses números, né? E no caso do arroz, é um pouco mais... a soja tende a ter um benefício melhor na região de vocês. Tem, inclusive, essa mesma condição ambiental que gerou aquela denominação de origem para o arroz, que é um microclima meio específico, confere uma qualidade de grão superior. Tem algumas relações, principalmente com essa baixa oscilação, essa amplitude térmica pequena, que não oscila tanto a temperatura, isso tende a fixar mais florivagem, dá menos aborto, a gente perde menos potencial produtivo na soja dentro da região de vocês, aí, fora alguns pontos aí de algumas manchas de lençol freático mais superficial, que a soja às vezes consegue acessar ele com estratégias aí de escarificação, por exemplo, enfim. Mas o fato é que tem um microclima muito favorável, o potencial da cultura da soja dentro da região de vocês aí tende a ser mais alto do que o arroz, mas o arroz também dá para a gente melhorar esses números, né? Vocês estão chegaram perto das 9 toneladas, mas aí não conseguiram ultrapassar. É bem possível da gente aumentar essa produtividade de vocês aí em pelo menos 1 tonelada para que fique entre 9 e 10. Obviamente que com os ajustes do sistema aí, que é o objetivo de vocês, né? Melhorar a questão da rotação. Eu vejo que vocês têm muito mais soja do que arroz. Então, no decorrer, no andar da carruagem, aqui eu vou entendendo melhor o negócio de vocês, mas essa possibilidade da rotação de culturas e da integração com a pecuária vai entregar para vocês um pouco mais de resultado. Aproveitando esse gancho aí, o que é, até então, tá? As principais dificuldades que vocês têm dentro da propriedade, tá? Passando por essa questão, já pedi para a gente falar sobre época versus produtividade, né? Então, a gente já tem um pouco de noção disso, mas como é que está a intensificação das áreas? Tem casos de resistência de plantas daninhas nas lavouras de arroz? A adequação do sistema de drenagem e irrigação, como é que está sendo estes pontos dentro do negócio de vocês aí? Quais são, na ótica de vocês, as principais dificuldades do sistema e do negócio de vocês aí? Não, beleza. Eu acho que o principal ponto da gente ter mais soja do que arroz é em função dessa área que eu comentei, que ela é um pouquinho afastada da fazenda, ela é um pouquinho para cima do Zé ali. É uma área que a gente não tem água própria, né? Então a água é de terceiros, e justamente por isso que a gente acaba plantando menos e plantando mais soja. A água relativamente é boa numa parte, na outra parte que é mais alta já é um pouco mais difícil, e aí a gente vai ter que encarar isso para esse ano, quem sabe. Essa área é um pouco mais difícil para a gente rotar com arroz. E a questão de plantas daninhas, a gente tem um problema maior lá no esquadro, que a gente chama, que eu diria que é um pouco de canevão, tá? Canevão e capim mimoso, papuã, mas arroz vermelho praticamente zero, como é uma área que vinha muito com soja, há muito tempo com soja já, né? Então, o nosso maior gargalo em plantas daninhas seria isso. E a água, por não ser própria, também sempre dá uma incomodada, né? Mas aí, no geral, ela é boa. E nessa outra lavoura, nesse outro pedaço de 47 que a gente planta, que daí é em área arrendada, também é mais ou menos parecido. Aí a água é própria, é a gente mesmo que puxa, no caso, o pai, né? Que puxa. E tem um pouco de vermelho, mais vermelho que no esquadro, e canevão, e mais canevão também. Mais ou menos isso. Essa questão da resistência, principalmente de capim, arroz, aí do canevão, como tu está falando, ou do vermelho, e brusone, são duas coisas que eu aprendi a manejar na região de vocês, né? Que
ali na Cavalhada, aí na Cavalhada, que é os lindeiros de vocês, aí nós tínhamos caso de lavouras ali, no casamento, que o Zé chama ali, que tinha 20 anos consecutivos de arroz, estava muito no início do processo da introdução da soja dentro das propriedades, né? Então, essa questão da resistência, arroz CL, desde que o sistema Clearfield foi lançado, era CL sobre CL, e arroz sobre arroz. Exatamente. De 15 a 20 anos atrás da casa ali, atrás da sede da Cavalhada, eu me lembro daquela lavoura, quando eu era estagiário, primeiro ano que eu tive dentro da Cavalhada, era o 15º ano consecutivo de arroz, e na fazenda do casamento ali era o 20º ano consecutivo de arroz. Então, eu costumo afirmar que a culpa da resistência ela é nossa, né? A planta não vai... Ela é do produtor. Isso por si ela só. é do produtor. Então, ela está diretamente relacionada à intensificação das áreas e essa questão da rotação de culturas e da cobertura permanente do solo, aí, aproveitando, inclusive, para engordar boi, está diretamente relacionado na solução desse problema ou na minimização desse problema, que, na verdade, não é uma solução mágica. A gente não vai conseguir resolver de um ano para o outro, mas minimiza bastante, né? Menos mal, Beto, que, pelo teu relato aí, o vermelho em si não é um grande problema, porque por mais caro que seja o manejo do capim, o canivão a gente tem recurso químico. Tá? A questão... Exatamente. Está vindo a possibilidade aí, tanto a BASF quanto a Raiz-Tec estão lançando uma nova tecnologia e coisa tal, que vai vir em híbridos, né? Então vai ser um manejo caro. É um graminicida que vem justamente para focar nesse manejo da resistência das gramíneas da lavoura de arroz, né? Mas, além de não estar disponível imediatamente, vai ser um manejo um tanto quanto caro e não é a solução milagrosa, porque vai ser uma ferramenta para manejo de gramíneas, ou seja, mas não é que nem um Kifix da vida que, quando foi lançado, pegava toda e qualquer planta daninha que fazia parte do espectro de invasoras dentro da lavoura de arroz, né? Eu costumo dizer que o Kifix, em área que não tem resistência, ele é um dessecante, né? Não sobra nada. No caso dessa tecnologia nova que está sendo lançada pela Raiz-Tec e pela BASF, vai ser um graminicida, assim como o Clincher que a gente utiliza, ou o Aura, são um graminicida que vai ter ação em cima tanto do arroz resistente, do arroz vermelho resistente, o arroz daninho, né? Vermelho ou preto, e do capim, e da própria soca da lavoura de Clearfield, né? Mas que vai nos obrigar a colocar um outro herbicida para o manejo das demais plantas de folha larga, de junco, de angiquinho, enfim. Então, é uma ferramenta que vem para auxiliar, mas ela não vai ser solução de nada, né? E vai ser cara. Então, a gente tem que focar, a gente não pode abrir mão da ferramenta química de maneira nenhuma, mas a gente tem que focar no sistema de produção, fazer com que a agronomia e a biologia trabalhem a nosso favor e que a gente dependa cada vez menos da ferramenta química. Dentro dessa descrição desses problemas pontuais que tu relatou aí, eu não sei se era o objetivo de vocês quando vocês adquiriram o curso, também conseguir atuar nesse tipo de coisa, mas eu queria saber se o curso, neste ponto, ajudou vocês a minimizar alguma dessas questões problemáticas que vocês tinham dentro da propriedade. Da parte de daninhas, tu fala? Dessas questões que tu abordou aí, tanto das daninhas, da questão da resistência, né? Da questão de drenagem, irrigação, enfim, esses pontos aí que tu descreveu agora como algumas dificuldades de vocês, aí, alguns pontos a serem melhorados. Não, sim, contribuiu, com certeza. Com certeza contribuiu, né? Sim, contribuiu. O que de fato vocês conseguiram, para que eu consiga entender, porque assim, eu tinha comentado isso com a Aline já no privado, quando a gente marcou a reunião, assim, para que eu consiga entender e validar, inclusive, né, a metodologia, as aulas do curso lá, quais foram as dificuldades ou as facilidades na hora de pôr em prática as coisas? Vocês conseguem relatar exatamente o que vocês conseguiram aproveitar e pôr no campo? Então, eu procurei o curso inicialmente, né? Porque eu não tinha contato nenhum com a lavoura antes da pandemia, eu trabalhava em outra área. E quando o Beto começou a ter a lavoura dele sozinho, eu fui cuidar dos números, eu sou formada em administração, adoro, tenho bastante aptidão. Com o teu curso eu comecei a adorar,
comecei a pesquisar, estudar e para participar ativamente. Para mim, que não tinha esse contato, foi muito enriquecedor. E a questão, assim, eu acho que tem uma questão, assim, porque eu olho muito para números, né? Sim. Eu acho que mais do que a gente aumentar a nossa produtividade, eu queria que a diferença entre o que a gente gasta e o que a gente colhe seja maior. E foi aí que eu comecei a estudar e ver que a ELP serve justamente para isso, né? Para que tu comece a investir menos nesses produtos, para que tu tenha esse controle. E aí, tu controlando com a ELP, tu consegue botar o gado. Enfim, é um ciclo que se torna a lavoura com custo mais baixo, né? Então, foi em cima disso que eu procurei. Mas, claro que nós queremos aumentar a nossa produtividade, né? Todo mundo quer. Mas eu queria muito aprender nisso, porque eu vi que, nesse aspecto, o nosso custo estava ficando elevado, né? Para ter todo esse controle. Eu noto que a gente conseguiu aprender bastante no teu curso, porque tu é bastante enfático nos limitantes de produtividade, que são pequenos ajustes que a gente tem que fazer e que impactam muito, como tu bate toda hora na data de plantio, né, no fim do plantio, e a gente foi primordial para a gente definir, mesmo que porque o nosso maquinário é todo junto, né? Então, a gente definiu desde o início, se precisar plantar por mais tempo para que se mantenha dentro. Isso foi uma coisa que não que a gente não soubesse da importância, mas que a forma como a gente levou isso ao pé da letra com o teu curso foi diferente. Priorizar a drenagem, passar a roda de ferro, foi uma coisa porque como é bastante área todo, não que não saiba, mas às vezes acaba ficando, né? Então eu acho que nesse aspecto foi... E outra coisa que eu acho que foi bastante importante, que a gente conseguiu, eu principalmente, né? Tem uma área o BOP, né, que é a nossa 47, foi uma área que eu internamente usei para o aprendizado, né? Então, a questão da gente fazer a análise, da gente corrigir, o quanto tu frisa, assim, gente, não adianta tu botar um monte de adubo se não vai. Então, para mim, né, que tinha menos conhecimento, isso foi muito importante, tá? A nossa lavoura tá lindo. Com certeza. É um espetáculo. E, então, eu acho que contribuiu para mim 100%, assim, porque hoje eu acho que, claro que eu tenho muito a aprender, todo mundo tem, né? Mas eu consigo ter trocas, participar de todo o planejamento, mesmo que eu foque no número da soja, né? Sim. E para o Beto também foi importante. Não, com certeza, a parte do azevém, da cobertura de inverno, sempre foi uma dificuldade de eu conseguir implantar junto com o pai. Ele sempre fazia, mas mais focado para uma coisa menor, para as ovelhas, ou para... Então, acho que isso foi muito útil. A gente acabou botando gado no inverno também, a gente fez uma parceria, e 100%. Eu acho que foi bem nesse aspecto que, assim, que o que a gente mais queria era a questão da gente manter o solo coberto da melhor forma possível, porque tu também tem que saber como fazer, né, para tu não prejudicar a próxima cultura. Sim. E eu acho que foi nesse aspecto, para a gente fazer o controle, enfim, nesse aspecto contribuiu bastante. Maravilha. Tem coisas que a gente está sempre aprendendo, né? A Aline acabou de falar que tem bastante a aprender, mas na verdade a gente não para nunca de aprender, né? Só que o impressionante é que como é custoso para fazer as pessoas se convencerem a fazer o básico. Eu tenho estudado bastante questões de gestão de pessoas e essa parte mais humana dos negócios, né? Porque vocês acabaram de relatar aí, e foi um ponto que eu achei interessante, que o Beto falou, e que inclusive o curso ajudou no convencimento do pai dele, né, de mexer um pouco mais dentro do negócio, né? Mas a gente estudando essas questões de gestão de pessoas aí, tem uma máxima que cada vez eu tenho mais convicção, que é o óbvio precisa ser dito, e mais do que isso, ele precisa ser feito, né? Se a questão que a Aline falou aí de correção, de análise, correção do solo, isso é um preceito básico da agronomia, né? E que
eu fico mais surpreso não pelas pessoas fazerem, mas sim quando elas se surpreendem que deu resultado fazer aquilo. É um fato que vai dar resultado, está mais do que comprovado, né? Então, vocês percebam que os aumentos de produtividade, essa questão da correção, né? Foi muito bom o comentário da Aline, corrigir o solo, porque às vezes a gente se preocupa em meter fósforo, aumentar a adubação, e o pH está lá embaixo, esse fósforo vai ficar 20%, 30%, na melhor das hipóteses, 40% disponível, e os outros 60% está lá no solo, mas a planta não acessa ele. Então, essas questões básicas de drenagem para conseguir uma plantabilidade melhor, um pouco de antecipação da época de semeadura, o componente básico da lavoura ali, o primeiro passo deles é plantas por metro quadrado, seja arroz, seja soja. Né? E a gente tem essa condição, então são detalhes tão básicos e tão simples da gente ajustar, não é? Mexer no sistema de produção, geralmente ele não é fácil por causa das pessoas que estão envolvidas. A gente tem que convencer as pessoas de fazer o básico. A partir do momento que a gente começa... Esses dias eu estava vendo, até separei isso para usar depois, uma postagem do Sérgio Cortella, do Mário Sérgio Cortella, que ele fala essa questão de mudança, né, que é dentro da realidade do negócio, o nosso papel enquanto consultores e o de vocês enquanto gestores é de causar mudanças dentro do negócio. Para que a gente consiga colher mais, vai ter que mudar alguma coisa, né? E ele fala ali que, até vou pegar aqui para não ler, para não falar errado, eu tenho salvo aqui, mas tem uma relação com a pessoa se convencer a fazer um troço diferente, tem uma relação direta com o que aquilo vai trazer de resultado para ela. Uma pessoa só aceita a mudança de fato quando percebe que ela será beneficiada no processo. Então, esse tipo de coisa, esse primeiro, por que eu prego tanto que a gente tem que inicialmente simplificar as coisas para garantir a operação, conseguir executar ela. Primeiro a gente faz, depois a gente aprimora por causa disso, porque como tem mais pessoas envolvidas dentro do negócio, a gente precisa provar para essas pessoas que se elas nos deixarem fazer de forma diferente, elas também vão ganhar. Então, esse primeiro resultado é fundamental. Então, esse tipo de área que a Aline citou aí, que usou como uma escola didática na prática, né? E tal, o resultado tá ficando evidenciado a isso, com certeza vai ajudar tanto no convencimento de vocês, quanto das outras pessoas que fazem parte do sistema aí, para que nos ajudem a continuar mexendo no sistema. Falando em resultados, vocês já estão colhendo? Colheram alguma coisa já ou ainda não? Não, da nossa parte não. Estamos colhendo a lavoura do pai, do arroz, né? Mas a nossa vai ser em torno do dia 15, 17, que a gente colhe o nosso arroz. Começa a colher o nosso arroz. Esse arroz de vocês desse ano foi semeado quando? Que cultivar é? É 424, RI. Tá. Foi semeado. Foi semeado no dia 13. 13 é o dia 15. Outubro? De outubro. Pegou o filé do filé. Isso. Na crista da curva aí de março. Na curva, exatamente. Maravilha. E a soja também pegou bem, né? A soja foi do dia 29 ao dia 8. Tá, assim, ó, agora eu vou deixar as perguntas que eu tinha anotado aqui, eu acho que a maior parte delas eu já fiz. Eu vou só fazer um comentário dentro do que eu já noto, né, das questões de vocês aí. Obviamente que isso passa por entender melhor o sistema, mas assim, ó, a questão da rotação de culturas, eu noto uma desproporção muito grande, né? Embora a gente saiba aí, eu, inclusive, afirmei que o potencial da soja na região de vocês é superior ao do arroz, mas a rotação de culturas, a gente pensa muito na soja beneficiando o arroz, mas o inverso também é verdadeiro. A gente tem alguns casos, inclusive isso eu relatei no curso lá, se a gente ficar intensificando muito a mesma cultura, seja ela arroz ou seja soja, no caso da soja, que é a maior parte da área de vocês, a gente começa a ter soja sobre soja consecutivamente, principalmente perdas por fungo de solo, doenças radiculares. A gente começa a intensificar esse problema. Lógico que o tratamento de semente vai ser fundamental, a resistência genética da cultivar é fundamental. Se a gente escarificar a área que
facilita o desenvolvimento da raiz, deixa uma planta mais robusta, também ajuda. Calagem com pH mais elevado também vai favorecer, mas a pressão de inóculo que vai ficando em cima da área ela é muito grande. Então acaba que, em certo momento, começa a limitar o potencial produtivo, porque o principal fator, o primeiro fator que eu acabei de comentar, que é plantas por metro quadrado, a gente pode começar a ter manchas, perdas de stand em reboleiras. Nos aconteceu aqui na Zona Sul, já numa propriedade que nós estávamos no 3º ano consecutivo de soja sobre soja, e com pisoteio no inverno, que acaba intensificando o adensamento superficial do solo e potencializa a ação desses fungos de raiz. Teve um ano aqui que a gente teve uma perda de até 30% do stand da lavoura no 3º ano de soja sobre soja. Então, isso é muito representativo, né? Então, são alguns cuidados aí que eu acho que é o famoso ping-pong. Óbvio que uma proporção de meio a meio, não é para todo mundo, que a gente tem que entender cada realidade, né? Mas que vocês consigam pensar nisso, ou até em alguns casos, o que eu acabei fazendo em algumas propriedades aqui, que não tinha, geralmente de área mais alta, que nem vocês citaram aí as partes mais de lomba, de mais difícil irrigação, coisa e tal, vocês não estão colocando arroz. De repente, não precisa ser arroz, pode ser um pasto de verão. Se a gente conseguir fazer com que a pecuária participe do processo, aqui na Zona Sul mesmo teve algumas áreas, até o Gabriel Fernandes da Estância Santa Maria, tá dentro do curso lá no módulo 6, o relato de caso da Estância Santa Maria, o case dele. Quando eu atuava com o Gabriel era 100% soja sobre soja, e a gente começou a notar bem esse tipo de problema que eu relatei para vocês aí, a produtividade meio travada e a gente perdendo plantas em reboleira. Também por questão de compactação, a gente resolveu mexer no sistema de duas maneiras ao mesmo tempo. Nós começamos a escarificar e colocar, começamos a colocar capim-sudão, pasto de verão, na saída do sudão, calcarear e escarificar essa área para o retorno da soja. Então começamos a fazer, e isso foi girando, eles são áreas irrigadas que ele tem, área alta, né? Não é em área de arroz, por isso mesmo a rotação não foi com arroz, mas existe uma possibilidade da gente colocar uma outra graminha, no caso, né? E daí ele eram 5 pivôs na época que eu atendia ele, já está com 7 agora, está aumentando as áreas e está com 2 pivôs com capim-sudão e os outros 5 com soja. E isso está girando dentro do sistema, né? Então, o sudão vai indo na frente, abrindo a área, sempre que sai o sudão, entra o calcário, o escarificador e a soja volta em cima. No primeiro ano que a gente escarificou, ainda sem o sudão, a diferença de potencial produtivo foi um absurdo. A gente estava com as produtividades trancando ali em 60, 65, não chegava em 70. A primeira área que a gente escarificou, a média do pivô todo fechou 78. Então, mesmo com a área irrigada, isso foi medido dentro da área lá, a escarificação com e sem irrigação, e como o pivô é circular, né, os cantos dos potreiros não irriga, e a gente fez esse lado a lado também, escarificado com e sem irrigação, com e sem escarificação, com e sem irrigação. Na área irrigada, mesmo na área irrigada, a escarificação aumentou a produtividade em 9 sacos, e na área não irrigada deu 16 sacos de diferença de produtividade. Então, esse negócio, eu acho que vocês já chegaram a usar, né? Esse ano usaram o escarificador aí? Sim, a gente usa todo ano. Maravilha. Mas então, assim, para resumir, o que eu estou querendo, que ponto eu quero chegar aqui? Que a gente teria, o primeiro diagnóstico que eu vejo aqui, essa questão da proporção da rotação de culturas, seria um ponto de rever e tentar dar uma adaptada nisso. Eu não sei quantos vocês estavam. O negócio de vocês faz 2 anos, né? Nessas áreas de soja, é soja sobre soja nesses 2 anos e arroz sobre arroz, onde é arroz? Não. Pode falar? O ano passado foi soja em toda a área. Então, não teve arroz. Então vocês já estão, isso que eu acabei de falar, vocês já começaram a fazer, então já estão melhorando a proporção. Não, mas esse é um... Já estamos. Esse é um ponto que de fato faz diferença. E pensando na longevidade do negócio, né? É lógico que a gente tem que ir procurando adequar o sistema dentro da realidade de vocês, mas eu acho que esse é um ponto aí que daria para dar uma repensada, se o caminho é esse, né, ir melhorando
essa relação aí da proporção entre arroz e soja. Essa questão, uma vez, isso eu já fiz um vídeo falando sobre isso, uma vez fazendo uma palestra aí na Cavalhada para os clientes durante o inverno, para os clientes de semente da Cavalhada, e estava bem no início, foi em 2014, eu acho. Estava bem no início da introdução da soja na região e o Munhoz tinha feito uma palestra falando de arroz e eu entrei falando da soja e da integração. E daí, quando comecei a falar de rotação de culturas, teve uma pessoa na plateia lá que, ora, rotação de gramínea e leguminosa, isso tem até na Bíblia. Manifestou desse jeito, eu digo, não, para vocês verem, o troço é tão antigo, só que dentro não é a rotação em si que era a novidade, mas sim dentro da realidade da região de vocês, né? Então, a soja estava tão no início e hoje, pelo próprio relato de vocês, já está meio que virando o jogo, né? Está ficando mais soja do que arroz. Mas eu acho que até para aproveitar os preços que a gente tem das commodities, de uma maneira geral, o preço atual, né? Eu acho que é interessante para o negócio como um todo aí essa manutenção da produtividade ao longo do tempo, dar uma equilibrada nessa proporção de gramínea e leguminosa e também começar a migrar para a bendita da integração mais efetiva, tá? Mas agora sim, eu fiz bastante perguntas, estou mais entrevistando que vocês do que qualquer outra coisa. Assim, quais são os objetivos de vocês quando a Aline me procurou? O que especificamente vocês gostariam que eu procurasse ajudar vocês dentro do negócio, dentro das coisas que a gente já conversou, ou até mesmo coisas que a gente nem chegou a abordar ainda? No que eu posso ser mais efetivo dentro do negócio de vocês? Quando eu te procurei para a consultoria? Isso. Eu acho que o que a gente mais quer, assim, eu te procurei para fazer um planejamento, né? O meu foco era porque a gente fizesse um planejamento, como tu explica mesmo nos teus vídeos, que é importante, que a gente não tem que tratar a lavoura ano a ano, né? Fazem sentido as coisas, né? Pelo menos uns 5 anos para frente. Então, eu queria eu queria ter uma organização maior para a gente entender o porquê. É que eu sou totalmente nesse lado de organizar o que deu aqui, o que deu ali, por que faz, sabe? Não que eles não sejam, né? Mas é por um entendimento pessoal meu. E eu acho que quando eu te procurei agora foi porque a gente já queria comprar o nosso azevém, botar o gado para ter mais certeza, porque a gente sabe que já fez bastante experimentos, né? De quantidade, colocar do trevo, a gente vai fazer um experimento com trevo esse ano, o que a gente coloca de adubo, quanto de gado, esse tipo de coisa, assim, também como a gente prioriza colocar a soja lá em função dessa limitante da água, né? Para nos ajudar a bolar o que a gente pode fazer e, no caso, usar essa experiência que tu já tem aqui para a gente conseguir dar passos mais certeiros, né? Nessa parte de planejamento. Eu até separei aqui agora que começou a falar. Vocês conseguem ver aí, tem um mapa todo pintado, né? Tem 3 cores no mapa aí. Se é uma propriedade que a gente tá indo para a 3ª safra com eles lá. E o primeiro passo de todos, que isso inclusive é uma das coisas que eu foco bastante no curso, que é a bendita da época de semeadura, ela é o limitante tanto de produtividade quanto do encaixe do sistema. Então, enquanto a gente não estiver conseguindo fazer isso a ouro e a fio, não adianta a gente se preocupar com o próximo passo, porque ela vai continuar nos limitando. Se isso é uma realidade que vocês já estão conseguindo superar, pelo relato que vocês deram aí, já conseguiram encaixar, né? Favorece, inclusive, a antecipação da colheita e tudo mais, a gente começa a conseguir dar esse tipo de passo. Esse mapa que eu acabei de mostrar para vocês, aqui tem 3 cores, verde, vermelho e amarelo, não por acaso pavilhão tricolor, né? Como um bom gaúcho. Mas assim, o vermelho ali são as áreas. A gente fez esse planejamento para as próximas 4 safras, tá? Então, hoje, o que está pintado de verde, aqui vamos mostrar de novo. O que está pintado de verde vai ser soja na próxima safra, o que está pintado de amarelo vai ser arroz, e essas áreas em vermelho vão ficar para a pecuária que a gente está fazendo
uma perenização de pastagens, consórcio de azevém, trevo e cornichão, para que fiquem de ressemeadura natural nos próximos 4 anos. Aí a gente não precisa semear de novo. E o arroz e a soja, a área não é meio a meio, é um pouquinho mais de arroz no caso deles aqui, mas o objetivo é fazer o ping-pong. E daí vai ficar 4 anos com lavoura essas áreas, e o que está em vermelho, 4 anos sem entrar lavoura, é só pecuária, no inverno e no verão. E vai ficar 2 anos de arroz, 2 anos de soja em cada uma daquelas partes que estão com lavoura. Então, só que como a área de arroz é maior, quando a gente for fazer o ping-pong, inevitavelmente a gente vai ter que repetir alguma área de arroz sobre arroz, o que vai ficar como tudo que soja vira arroz e mais um pedaço. A gente daí é aquela estratégia de tentar colher no seco para plantar direto, não mexer na área. Só que a gente vai ter que ter o cuidado também de quando voltar com arroz mudar de área, não repetir sempre na mesma, né? Essa estratégia do direto. Mas, enfim, esse é o passo aqui, pelo que eu entendi que a Aline falou. Isso é uma coisa que, lógico, como eu estou dentro dessa propriedade aqui, indo para a terceira safra, já entendo o movimento das águas, seja de drenagem, seja de irrigação. A gente montou, vocês notaram ali que os blocos de lavoura a logística deles, né, são próximos. Então, quando é arroz, a irrigação vai toda no mesmo caminho, a drenagem da soja também, enfim. Esse tipo de coisa da estrutura da propriedade, a gente adequar, e nesse ponto aí a soja, para mim, ela é o grande segredo do sucesso do sistema, é a introdução da soja dentro do ambiente de terras baixas, porque para que seja possível a gente colocar soja em área de arroz, a gente inevitavelmente precisa adequar a propriedade para receber essa cultura, que ela é de um ambiente de terras altas, a gente acaba favorecendo o sistema como um todo, inclusive podendo colocar forrageiras durante o período de inverno em áreas que antes ficavam embaixo d'água. Então, essa questão, eu tinha pedido para a Aline se vocês tivessem os mapas digitalizados, para que a gente pudesse ver, né? Eu acho que o objetivo principal para a gente conseguir chegar nessa conclusão aqui é entender, e daí, olhando os mapas junto, né? De repente, a gente, inclusive, fazer uma nova reunião só com esse foco. Hoje eu precisava entender o negócio como um todo, num primeiro momento, né? Essas questões agora de sucessão aí de pastagem durante o período de inverno a gente já mata hoje mesmo, mas esse planejamento mais de médio e longo prazo precisaria a gente se debruçar de preferência com o foco nos mapas, né, para que eu consiga inclusive entender fisicamente a propriedade de vocês, já que não tem a minha presença física, né, para que a gente consiga fazer esse tipo de coisa, a gente consiga entender e raciocinar. Ó, quando aqui está com arroz, soja vai estar ali, daí tem as questões de tranca, que às vezes se faz para a irrigação do arroz, né? Quando tem soja, aquelas trancas têm que estar abertas, senão a água nivela, né? A drenagem tranca, a macrodrenagem tranca num ponto e tudo para trás acaba nivelando a água, enfim, esse tipo de coisa que seria interessante de eu conseguir entender para que a gente possa fazer esse projeto um pouco mais de médio e longo prazo. Mas para esse período de inverno agora, para as lavouras que vocês já estão prestes a colher, isso daí a gente consegue resolver nessa conversa de hoje mesmo. Essas questões de utilização de forrageiras, o trevo é uma baita de uma ferramenta, eu acho que tem que ser testado. Tá? O que a gente está fazendo aqui? Nessa propriedade que eu acabei de mostrar para vocês, a gente vai ter de tudo um pouco. Outra coisa que eu friso bastante, que a ILP, azevém na caída da folha da soja não é sinônimo de ILP. Ela é um período que vai ter uma forrageira disponível, mas quando a gente tiver que liberar essas áreas para ser lavoura, o que a gente vai fazer do gado? Vender neste momento, tirar do campo e vender como todo mundo está fazendo e o preço está despencando, ou a gente vai ter aonde alocar esse gado, acomodar ele dentro da propriedade para, inclusive, se for uma estratégia de aumento de peso para vender ele mais pesado, a partir de dezembro, janeiro, fevereiro, tem propriedades aqui que a gente está organizando o escalonamento de pasto para que a gente consiga evitar, justamente fugir desse momento que todo mundo está fazendo isso, tirando o gado das áreas para dessecar, as áreas que terão lavoura, e a maior parte do pessoal acaba vendendo neste momento, justamente por não estar com um planejamento organizado.
A gente está começando a fazer um escalonamento de pastagem aqui para que a partir de dezembro o cara consiga tirar um lote em dezembro, tira um lote em janeiro, tira um lote em fevereiro, e isso inclusive gera um capital de giro pré-colheita, né? Na virada do ano, aí pré-colheita, antes da gente começar a ter dinheiro entrando dos grãos, né? Então essa é uma estratégia boa da gente usar. Mas assim, ó, qual é qual é a estratégia de vocês com a pecuária? Qual é a categoria animal? O que vocês têm de gado? O que vocês pensaram em relação a isso? Para que a gente consiga chegar numa conclusão de área de pastagem, a gente precisa ter, eu preciso ter, no caso, algumas informações dessas questões, principalmente de carga animal, para a gente calcular, né, a função da demanda de pasto que a gente precisa. Não é nem tanto o número de cabeças, mas o número de cabeças relacionado com o peso desse animal, para que a gente consiga calcular a carga em cima dessas pastagens. Uhum. Não, o que aconteceu o ano passado foi que a gente era tudo soja no ano passado, né? E a gente plantou 185 nessa área mais alta, falando na safra passada, né? Uhum. E o que a gente fez? A gente plantou azevém, a gente semeou azevém todo de avião na caída da folha, e acabamos não colocando nada de ureia, adubo, não botamos nada. E a gente acabou fazendo uma parceria, tá? A gente não tinha, a gente não tem gado próprio. Uhum. O pai tem, mas é uma coisa assim bem, hoje é bem pequena, coisa assim de 30 cabeças, é aquela vaquinha de leite que foi dando cria e foi aumentando, e hoje deve estar em torno de umas 30, 40 cabeças. Mas o foco na pecuária vamos dizer que é praticamente zero. Então, o ano passado foi isso, a gente plantou esses 185 hectares de azevém, trabalhou, aí o que aconteceu? Desses 185, a gente tinha entaipado e preparado os 57 para arroz esse ano, tá? Então, com medo do gado pisotear as taipas e acabar estragando a lavoura do arroz, a gente fechou esses 57 e trabalhou com 123 de azevém para vacas, tá? Eu acabei fazendo, a gente fez uma parceria com vaca magra, tá? Essa lavoura de 57 hectares do arroz estava entaipada e com azevém, mas eu fechei igual para firmar as taipas, e a gente trabalhou em torno de 120 vacas magras para engordar, dentro desses 185 hectares de azevém. E foi mais ou menos isso. Tá, e a questão mesmo a gente abordando bastante esse tema do pisoteio sobre taipa, vocês não se animaram a fazer no arroz. Pois é, eu botei as vacas no arroz depois, elas foram dar uma passejada lá, mas a gente deu uma segurada em função do medo de que a área muito arenosa lá, bastante arenosa, e a gente tinha muito medo de perder o serviço das taipas com o pisoteio delas. Mas tu sabe, Beto, que essa percepção é impressionante, a diferença da área arenosa, o quanto ela estraga menos, o casco, ele mais marca do que propriamente faz. Eu te entendo, porque assim, ó, o que a gente já notou, e essa questão lógico, tem um pouco de estratégia da minha parte, que no mês final ali do pastejo, eu oriento que o pessoal aumente a carga mesmo, que intensifique o pastejo, porque eu não quero palha. Tá? Daí é uma questão, durante o ciclo, durante o pastejo, é importante a gente fazer o ajuste da carga para que a pastagem vá cumprindo o papel dela de pastoreio, né? Mas pensando exclusivamente na semeadura do arroz, ainda mais na Zona Sul, que é mais frio aqui, e geralmente nessa época onde a gente começa ali, meados de setembro até a virada para outubro, sempre tem uma chuva intensa aqui, pelo menos 100 milímetros, às vezes mais do que isso. Então, é certo que vai ter excesso de umidade e baixa temperatura, e se tiver um volume de palha em cima da área, pior ainda, daí vai me complicar o estabelecimento da lavoura. É uma estratégia que eu gosto de fazer, mas ela não necessariamente precisa ser feita naquela intensidade que eu mostrei no curso, né? É só o cuidado que a gente tem que ter. Na região de vocês é um pouco mais quente, e justamente pelo solo ser um pouco mais arenoso, não compromete tanto. O que a gente nota aqui? Em áreas de maior teor de argila, de um pouco mais de matéria orgânica, que passa o gado durante o período de inverno, por mais que a pastagem esteja dentro da altura correta, da altura
adequada, aí pensando no azevém acima de 12 centímetros, pelo menos, né? De 12 a 20 seria 20 centímetros o momento da entrada do gado e 12 centímetros é o limite que a gente pode consumir. Né? Então, se estiver ficando uma altura de punho, que o pessoal gosta de usar como exemplo, né? Se estiver ficando o pasto abaixo dessa altura aqui, a carga está muito alta, tem que dar uma aliviada, senão a pastagem começa a perder capacidade de produção de matéria seca e, por consequência, o aproveitamento por parte da pecuária é menor. Mas mesmo em área que a gente está com uma pastagem dentro das condições adequadas, essas áreas mais férteis, de maior argila, maior matéria orgânica, são nessas aí que a gente perde mais o piso e acaba o trânsito do gado, o pisoteio, enterrando, inclusive, a pastagem, né? Acaba justamente nesse barro que fica por causa da argila e da matéria orgânica, por mais que o pasto esteja alto, aonde o gado se concentra, principalmente se estiver com uma lotação, uma carga alta, ele acaba pisoteando e enterrando ou embarrando essas folhas da pastagem e depois os bichos começam a desviar e não comem essa parte aí. Nas áreas arenosas, esse problema é menor, não faz tanto barro e acaba que, inclusive, os buracos de casco que ficam são mais marcas de casco do que propriamente furos na área, né? Então, essa tua percepção está um pouco invertida até. É mais seguro nas áreas arenosas trabalhar, ter menos estrago do que nas áreas mais argilosas, mais férteis, de maior teor de matéria orgânica. Principalmente porque justamente essa questão da textura do solo faz com que cause aquele barro e ele fica mais malhável o solo, né? E o gado vai enterrando a pastagem, literalmente. Mas assim, eu acho que essa estratégia que vocês usaram, até eu me lembro, inclusive, acho da Aline ter falado comigo sobre isso, e eu não me lembro se eu coloquei no curso ou tem algum vídeo que eu falo sobre essa estratégia da parceria, né? Que para quem não tem pecuária, é possível fazer ILP fazendo uma parceria. Acho que é uma ótima ferramenta, se vocês já têm essa opção aí, dá para seguir fazendo. Dentro da estratégia que vocês usaram de não adubar essa lotação, essa carga aí, me parece bem adequada. Você estava com menos de uma cabeça por hectare, né? Então, Sim. Eu acho que é por aí mesmo, porque assim, a lotação e a carga animal de quilos de peso vivo em cima da pastagem vai depender, obviamente, da oferta de forragem que a gente tem. E se a gente botar adubo na linha e mais nitrogênio em cobertura, é óbvio que a gente vai ter mais produção de matéria seca e vai poder aumentar essa carga. Mas o que eu gosto de fazer, pegando até o gancho daquilo que eu li do Cortella ali, a gente primeiro tem que fazer dar certo, para inclusive se convencer que aquilo funciona, para depois expandir e generalizar dentro da área. O que eu acho que seria interessante vocês fazerem? Nesse caso do trevo, que estão com ideia de utilizar o trevo, essa forrageira tem vários estudos, né? Tanto dados de campo, quanto o pessoal da pesquisa está muito focado nessa cobertura de inverno, aí, tanto aqui na Zona Sul, aí em Capivari, o Carmona e a Amanda estão trabalhando em parceria ali no Centro Integrar. Então tem a Aurize Soy, o Valmir, o Anderson e a Cláudia também estão trabalhando com isso. O professor Celal aqui na Zona Sul faz 3 safras consecutivas que está gerando essas informações. A gente já teve resultado de campo em cima disso. Então, eu acho que se for para fazer uma primeira área adubada, comecem pela área do trevo, tá? Porque essa daí, a simples presença do trevo já vai aumentar o potencial produtivo e pelos dados que a gente tem visto aí, em alguns casos chega a dar até 30 sacos de incremento de produtividade, né? Isso não é regra, né? Mas é um que se consegue atingir. Então, o simples fato da presença do trevo já faz com que esse potencial esteja aumentado. Se a gente conseguir adubar o trevo, tanto melhor, né? Num primeiro momento, eu acho que usem essa estratégia de botar esse adubo no trevo e não mexer na lavoura de verão, embora já tenha alguns resultados também aí da região de vocês, o Carmona, inclusive em áreas de soja sobre soja, que teve pastagem no inverno, eles estão conseguindo observar que a tal da adubação do sistema para a soja não tem dado diferença colocar adubo no verão depois. Mas eu acho, e no arroz dá resposta, mas começa a ocorrer uma redução na demanda da adubação na cultura de verão
se a gente estiver colocando uma parte dela no inverno. O que eu estou começando a adotar como estratégia aqui nessas áreas que já está indo para o terceiro ano? Como eu disse, eu gosto de ir crescendo aos poucos. Eu vou colocar, a gente geralmente tem posto 80 pontos de fósforo no arroz. 150, pensando em MAP, 150, 160 quilos de MAP. O que eu vou fazer esse ano? Nessas áreas que vai o trevo persa, que eu não vou colocar ele puro, vai ser consorciado com azevém, 15 quilos de azevém e 5 de trevo. Semeado em linha, vou trabalhar com 150 quilos de 27, 27. É um adubo que tem nitrogênio e fósforo. E, inclusive, para evitar a demanda de nitrogênio em cobertura, já vou enterrar. Vai dar 32 pontos, tanto de fósforo quanto de nitrogênio na linha. Esse fósforo eu vou reduzir da lavoura do verão. Então, dos 80 pontos que eu estaria colocando no verão, eu vou colocar só 50. Então, aquela dose de 150 de MAP vai virar 100 quilos de MAP, que aumenta a eficiência operacional na semeadura do arroz depois. Né? A gente vai ter que parar menos, vai estar colocando menos adubo por hectare. E pelos trabalhos que a gente já viu da pesquisa, esse fósforo utilizado no inverno tem um potencial de aumento de disponibilidade dele, principalmente pela atividade da pecuária, né? E a atividade com que os micro-organismos do solo acabam acelerando a atividade deles pela urina, o esterco que o gado, enfim, a ciclagem de nutrientes que ocorre, a interação entre o solo, planta e animal, acaba aumentando a disponibilidade desse fósforo em até 30%, 32%, segundo os trabalhos da Aliança CIP. Então, além da gente estar colocando uma parte desse fósforo no inverno, ele vai ficar mais disponível no verão. Isso é que faz com que a gente consiga, aos poucos, ir reduzindo a demanda do adubo lá no verão e, por consequência, reduzindo o custo. Né? Vai estar botando uma parte desse adubo que tu está, digamos que já pagando ele só com o ganho de peso, só com a pecuária ali, e ele vai deixar um incremento de produtividade e uma demanda menor desse adubo químico na cultura sucessora. Né? Então, aí que começa a bendita da ILP trabalhar a nosso favor, fazendo com que a gente aumente produtividade e reduza custos, que é justamente o ponto que a Aline estava falando. Né? Aquela diferença ali do que sobra entre o que se colhe e o que se gasta, né? A tendência é que com esse tipo de ação a gente comece a justamente aumentar essa diferença. Né? E é incrível, é um fato, parece mentira, isso parece estratégia de marketing de vendedor, né? Mas é impressionante como as propriedades que estão colhendo mais cada vez estão gastando menos, justamente porque o sistema está cada vez mais encaixado e uma cultura, uma atividade trabalhando a favor da outra e todas beneficiando o sistema, todas se auto-beneficiando do sistema também. Então, acho que o ponto, num primeiro momento, seria a cobertura de inverno de uma maneira geral, tendo ou não pecuária, eu acho que é fundamental, pensando em estratégia de ciclagem de nutrientes e de planta daninha, manejo de planta daninha, para a gente reduzir também a demanda de produto químico depois. Também acaba dando uma mexida no custo também neste ponto. Mas, mesmo que não tenha gado, eu acho que coloca a cobertura vegetal em toda a área, como vocês fizeram ano passado, e numa parte da área onde colocaria o trevo, acho que já dá para começar a colocar um pouco de adubo também. Mas nesse primeiro momento, eu não sei se seria indicado você já reduzir o adubo da lavoura de verão. Faz um teste no momento, aduba o pasto e mantém o adubo no verão lá como uma estratégia de segurança, mas isso com certeza vai começar a melhorar os índices de fertilidade do solo de vocês. Né? Outra coisa que eu gostaria depois, numa nova reunião, pensando em planejamento de longo prazo, além dos mapas, a gente ter as análises também, né? Para que eu consiga ter uma noção da fertilidade química das áreas de vocês. Uhum. Uma dúvida, tu falou no 27, quantos quilos tu recomendaria nesse azevém e trevo? Vou colocar 150, pensando nessa estratégia específica do fósforo, tá? De redução, vai dar 32 pontos aí, arredondando tanto de nitrogênio quanto de fósforo. E daí a ideia é trabalhar com essa adubação, enterrando o fósforo e nitrogênio, fazendo na linha, né, para dar um arranque diferente, com esse nitrogênio ajudando na arrancada da pastagem,
e depois trabalhar com... Lógico, vai depender de como vai passar o período de inverno e a função da produção de matéria seca. Mas a ideia é fazer mais uma cobertura de ureia depois, pelo menos. E se o ciclo estiver andando bem, São Pedro estiver ajudando, a gente pode, de repente, fazer mais uma segunda aplicação de ureia. Mas o objetivo de trabalhar com esse adubo com um pouco mais de nitrogênio, a mesma quantidade, a mesma proporção de nitrogênio e fósforo, é pensando em evitar uma primeira cobertura de ureia já no início, né, nas benditas 3 folhinhas ali, né? Então, essa primeira dose de nitrogênio, a gente coloca ele, inclusive, na melhor condição que é enterrado, que evita perdas, né? A gente sabe, colocar em cobertura e daqui a pouco não chove em cima, o sereno começa a umedecer, pegar sol durante o dia e volatilizar, né? A gente botou lá 100 quilos de ureia e está aproveitando 60, porque 40% a gente perdeu por volatilização. Então, é uma maneira da gente também melhorar o aproveitamento do nitrogênio, fazer dessa forma, botar ele enterrado. Sim, o ano passado a gente plantou tudo a gente fez de avião, e esse ano a ideia é fazer tudo de plantadeira, o plantio da pastagem. É brutalmente diferente, né? O estabelecimento da pastagem é completamente outro, ainda mais se tiver adubo, né? É diferente. Mas assim, ó, como vocês têm bastante área de soja, daqui a pouco qual é a proporção, o que vocês pensam de arroz em cima dessas áreas? Como é que está o planejamento? O que vocês pensaram para a safra que vem em cima dessas áreas de soja? O que vira arroz, o que repete soja? A gente pensou no ano que vem a gente fazer uma divisão mais 50%, 50%, tratando dessa área do esquadro, que são 185 hectares. Sim. Até porque esse ano a gente está com o irrigador, que dá ele irriga na média de 100 hectares, né? E a gente só não definiu 100% ainda, porque a gente depende da água de terceiros, né? Então a gente está ajustando essa questão para bater o martelo. Só uma coisa que me escapou. As áreas de vocês são todas sistematizadas? Não. Não. É tudo? Só os 47 hectares de soja que é na área arrendada é mais plano, mas também não é sistematizado. Então vocês não tem zero área sistematizada, então? Sim, no nosso caso, sim. Surpreendente essa informação. Eu até nem sabia que tinha propriedades ainda na região de vocês que não tinham hectare sistematizado. Tem. Essa área de esquadro é uma área realmente muito dobrada, bastante dobrada, mas a área sede da fazenda aqui, ela já é sistematizada, onde nós estamos agora, no caso, né? Sim. Mas o resto não. Tá, mas do negócio de vocês, desses 240 hectares, não tem nada sistematizado? Não, nada. Tá, e vocês têm alguma pretensão de trabalhar em cima disso? Tem possibilidade, com certeza. Isso é uma coisa que, principalmente na região de vocês, tem vários exemplos aí, literalmente lindeiros, né? Só olhar para o outro lado da estrada, o outro lado do arame. Pensando nessa questão da eficiência da drenagem, da irrigação, né? Na região de vocês que tem um relevo que favorece isso, já é de muito tempo. Eu aprendi, inclusive, a trabalhar em áreas sistematizadas aí, na região, na Zona Sul, era muito raro, e está começando esse processo aqui. Ou a suavização, ou a sistematização a cota zero. O pessoal está nessas áreas mais dobradas, que nem tu falou aí, trabalhando mais com suavização, que daí move em torno de 30% de solo do que moveria, o movimento de terra, aí, comparando com uma cota zero, seria em torno de 30%, mas nos diminui bastante. As benditas das coroas, né, os pontos mais altos de difícil chegada da água para irrigação, e essas coroas vão acabar aterrando as lagoas aí, que nos dificulta a questão de drenagem. Às vezes, quando é área de soja, causa 2 problemas. Quando é arroz, geralmente as coroas não morrem direito, a gente tem dificuldade de irrigação, e dependendo da cultivar, se for suscetível à brusônia, é um prato cheio para que a doença ocorra. E quando é soja, nessas lagoas, às vezes a gente tem dificuldade de drenar e acaba perdendo uma parte do estande, ou deixando a soja debilitada
naquela lagoa ali por questões de dificuldade de drenagem. Então, a planta não morre, mas ela fica com o seu potencial comprometido, né? É mais se mantém sobrevivendo do que propriamente produzindo dentro daqueles espaços ali. Mas essa é uma coisa que, pensando... Eu fiz essa pergunta que a Aline falou na questão do aguador, né, da irrigação, e isso daí para áreas, para um aguador ficar responsável aí por uma área de 100, para irrigar 100 hectares, sendo sistematizado, é mais tranquilo que ele consiga conduzir essa água em 100 hectares. Nas nossas realidades aqui de lavouras mais dobradas, 100 hectares, dependendo do quão difícil quanta quantidade de coroa e de lagoa que tem na área, 80 hectares já passa a ser o limite da capacidade de uma pessoa irrigar. Então, isso tem relação também. Mas a pergunta que eu fiz da proporção do que é a soja que vai virar arroz e o que seria soja sobre soja, tem relação com a ideia que vocês falaram, com a semeadura. O que eu acho, tá, dessa questão de semear de avião ou fazer em linha? No caso das áreas que serão soja sobre soja, dá para antecipar e ganhar tempo, porque como a gente não precisa fazer operação nenhuma, né? Basta colher a soja e depois vai ser dessecado lá no final para semear de novo, até para diminuir a demanda operacional de vocês durante o período pós-colheita, eu reduziria. O que vai repetir soja, antecipa, se livra, terceiriza, faz de avião, e o que vai ser arroz, que daí tem que fazer as taipas, de preferência façam as taipas e a pastagem sobre as taipas já, né? E daí sim, no que vai ser arroz, como tem uma operação para a gente fazer após a colheita, deixa para fazer em linha, e uma parte dessa área faria com a adubação. Um detalhe dessa opção que a gente fez por plantar em linha, o ano passado a gente acabou colhendo a soja muito suja. Na época de colheita, eu estive lá olhando e acabei decidindo por não dessecar, não usar nenhum dessecante para soja e nem um glifosato, e me arrependi amargamente. Tivemos muita dificuldade de colheita, foi uma das piores colheitas que a gente teve, e a estratégia de plantar em linha foi justamente isso, porque eu quero dessecar toda a soja. Talvez eu não vá conseguir usar um dessecante para soja mesmo em função dos lindeiros, mas eu quero voar glifosato no cedo para poder colher com ela o mais limpa possível. Por isso que a gente pensou em fazer de plantadeira. Tá, mas isso eu acho uma baita ferramenta, Beto, e isso inclusive é uma coisa que a gente tem intensificado aqui, a tal em área de resistência, tolerância zero para escapes, né? Tá? Pensando nessa questão, já é uma possibilidade. O que eu costumo dizer para o pessoal na hora da gente orientar essa estratégia aí? O glifosato, além de mais eficiente, é muito mais barato do que clincher com fast no capim depois, né? Lá na rua, com certeza. Bem mais barato. Bem mais barato. E bem mais eficiente. Então, enquanto a gente ainda tem essa ferramenta barata e eficiente desse jeito, a gente tem que se valer do uso dela. Só que isso pensando no escape e pensando na sucessão das lavouras, né? Mas esse ponto que tu falou aí tem duas outras questões que são fundamentais. A questão da colheita, que foi o ponto que tu relatou aí, ainda mais a soja, que tem um volume de palha pequeno, a colheitadeira o sistema de trilha da máquina ali tá organizado para engolir um volume de palha pequeno e de plantas secas. E é onde a gente passa por uma maçaroca aí, que nem vocês falaram, que tem papuã também nas áreas, né? Papuã também em Tocera. Mas muito. Papuã, canevão, até arroz também, que não vai perfilhar tanto, mas geralmente essas duas gramíneas, ou às vezes capim, pé de galinha, tem também milhã, enfim, essas gramíneas que têm um potencial de perfilhamento alto, além delas terem um volume de palha muito maior do que da soja, elas vão estar verdes, né? Vão entrar com umidade, então isso atrapalhar a colheita, aumenta a perda de colheita, porque aonde entrar esse volume de palha verde junto, vai saltar soja fora a cola da máquina. Então, se fosse pensando só na qualidade da colheita e na redução das perdas durante a colheita, esse glifosato já se paga. Pensando na sequência da pastagem se estabelecer no limpo e ser parelha, mais um motivo. E
a questão da limpeza da área para a lavoura que vem na sucessão. Então, eu acho que tem que fazer, tá? Tô completamente de acordo contigo, só que isso não impede que tu faça a semeadura da forrageira de avião. Dá para fazer, inclusive, no mesmo dia. Só, obviamente, tem que começar. A soja já tem que estar loura, começando a cair as primeiras folhas, para que abra espaço, para que esse glifosato baixe, né, nas entrelinhas. Pode, e muito provavelmente deve ter acontecido, de alguma lagoa, que a soja tem um pouco mais de dificuldade de drenagem, que ela fica um pouco mais rala, acaba abrindo espaço, ou até, às vezes, morre a lagoa, né? E acaba vindo a sujeira, abriu espaço, entrou luz, tem umidade, a sujeira vai vir. O banco de semente está ali, né? Então, dá para fazer, eu acho que é fundamental que se faça, mas eu faria a dessecação e a semeadura no mesmo dia. Começa com o líquido para pegar uma condição melhor, mais favorável no início da manhã, termina de aplicar, troca o equipamento lá, tira. Às vezes nem precisa tirar a barra do pulverizador, né? Não vai atrapalhar para fazer a semeadura depois. Mas já combinar com a aviação que venha com os dois equipamentos, tanto de líquido quanto de sólido. Faz a dessecação primeiro, com glifosato, né? Não dessecar a soja, dessecar só a sujeira, né? Sim. E já mete o azevém na sequência aí. Nessas áreas de semeadura a lanço, semeadura de avião, dá para fazer com outra forrageira que não seja o azevém? Dá. Funciona? Funciona. Sempre? Não. Então, a semente do azevém é bem miudinha, a própria palha da colheita ali já cria um microclima, tapa ele, né? O próprio sereno da manhã, ele tapado ali, o sereno da manhã já acaba gerando uma umidade suficiente para que ele comece a germinar. Pensando em trevo ou aveia, ano passado, por exemplo, tentei fazer uma área de trevo aqui, só que daí foi uma junção de fatores. Primeiro, não chovia, ficou muito seco, um baita período sem chover. Na época da colheita, ano passado, não choveu, atrasou as pastagens. E quando abriu as torneiras, daí foi um volume muito intenso, era uma área de arroz, estava com muita palha, veio só umas manchinhas de trevo. Então, já teve casos da gente fazer em área de arroz, essa semeadura pré-colheita aí, na caída da folha do arroz, vamos chamar assim, tanto com azevém quanto com trevo, só que ele depende de algumas operações nossas, da questão de colher no seco, a área estar bem drenada, a máquina de preferência com picador espalhador de palha, para que fique uma cobertura melhor, uma distribuição dessa palha mais bem distribuída. Às vezes é necessário dessecar a resteva para que ela pare de rebrotar, e ainda assim a atividade de São Pedro vai interferir no nosso maior ou menor sucesso. Então é muito mais arriscado do que uma resteva de soja. E o azevém, na semente mais miúda, ele precisa de menos água para germinar, se estabelece mais rápido. Pegar uma semente de aveia do lado de uma semente de azevém é muito maior, né? Então vai precisar de muito mais umidade para que comece a germinar. Dá para fazer, mas é mais arriscado. Eu não faria, tá? Nessas áreas de semeadura de avião, outra forrageira que não fosse azevém. Tá? Certo. Mas eu acho que dá, já fazendo meu papel aqui de mentor, de consultor de vocês, eu faria essa dessecação sim, e na sequência colocaria o azevém de avião para ganhar tempo nas áreas que serão soja sobre soja. Deixa para fazer esse manejo em linha, com adubo e semeadura em linha nas áreas que são arroz que a gente precisa fazer uma operação pós-colheita aí de nivelação e entaipamento. Uhum. Eu vou te confidencializar que eu tenho bastante medo ainda de fazer dessa forma, porque o sofrimento na safra passada foi muito grande. Essa nossa área, ela é uma área bem alta e a pressão de Milhã e Papuã é muito grande, mas muito grande. E o meu medo no caso, se a gente fosse fazer o azevém de avião, a gente teria que fazer ele no início da caída da folha, né? No início do amarelamento. E aí já voaria o glifosato e ponto. Isso. O meu medo nesse intervalo, eu provavelmente vou ter reinfestação de Milhã e Papuã no meio das linhas da soja, entendeu? Sim, sim. E aí eu já vou ter plantado azevém, já vou ter botado o glifosato e vou mesmo assim ter
esse problema, entendeu? É que assim, é um medo que eu tenho. Essa questão da dessecação, lógico que a gente pensa na caída da folha da soja para que a folha faça uma cobertura sobre a semente do azevém. É esse teu raciocínio. Isso. A gente tem que lembrar que a própria palha da colheita vai fazer esse papel também. Então, se for o caso de ter que esperar cair mais folhas para que realmente abra espaço para que o glifosato penetre, a prioridade tem que ser desse Ah, a prioridade perfeito. E despreocupar, até porque se tem manchas de capim, de milhã, de papoa, essas plantas dessecadas também serão espalhadas após a colheita, né? A colheitadeira vai esparramar essa palha também e vai acabar fazendo esse papel que seria a função das folhas da soja, digamos assim. Então, dá para fazer, só que o time, a tua preocupação está correta. E a prioridade tem que ser a dessecação. Se for o caso de esperar cair as folhas, não todas, mas boa parte delas, para que tenha certeza que o glifosato vai penetrar nas entrelinhas, segura, mas ainda assim dá para antecipar, pensando no todo, né? Porque como vamos fazer boa parte da área plantando em linha, então, mais uma vez repetindo o que eu gosto de falar, simplifica para garantir que vai dar certo. Tá? Então, eu acho que é importante fazer em linha, mas começa pequeno, faz dar certo, gera o resultado e depois começa a expandir. Tá? Então, essa questão, primeiro a gente faz, depois a gente aprimora. Como tem a opção de uma parte da área de terceirizar o problema, digamos assim, onde vai ser soja sobre soja, faz essa estratégia aí, prioriza o dessecante, espera cair as folhas, se for o caso, mas te livra dessa semeadura, terceirizando ela e te preocupa em plantar em linha as áreas que serão arroz. E daí a gente vai ter menos área para fazer bem feito e consegue fazer um meio termo entre o ideal e o realizável, como eu gosto de falar. Beleza. Tem mais alguma coisa que vocês tenham anotado? Aí, ou mais alguma coisa que de imediato a gente consiga resolver? Eu acho que não, por enquanto tá show. Tá, eu vou fazer o seguinte, então, pensando numa próxima reunião, depois vou olhar com calma ali os dados que a Aline me mandou, mas eu gostaria que vocês me enviassem também, pode ser direto pelo WhatsApp ou pode ser por e-mail, os mapas digitalizados das áreas, né? E alguma análise de solo que vocês tenham também. Que daí depois, na próxima reunião, eu de posse já desses materiais, eu consigo, inclusive, compartilhar a tela aqui e a gente vai debatendo em cima das análises, em cima dos mapas e chegando numa conclusão. Com a ajuda de vocês, eu consigo concluir melhor a estrutura física também das áreas, né? Para a gente começar a pensar num planejamento de médio e longo prazo, tipo esse que eu mostrei para vocês mais cedo. Tá. Beleza. Tá bem? Então tá. Então tá bom. Por enquanto era isso. Agradeço a atenção e o interesse de vocês. O objetivo é justamente esse, né? A gente compartilhar conhecimento para que a gente aprenda junto. Sempre a melhor maneira da gente aprender é ter que ensinar, ter que passar esse conhecimento para adiante, porque para que outra pessoa consiga absorver ele, a gente primeiro tem que estar com ele muito bem internalizado e articular muito bem a didática de como passar ele adiante para que seja compreensível para quem está do outro lado, né? Então, espero estar conseguindo fazer isso. Agradeço mais uma vez o interesse, a audiência de vocês aí e estamos juntos. Contem com a gente aí, a Pedra Moura tá disponível para que a gente cumpra essa meta aí de aumentar a produtividade, reduzindo cada vez mais o custo da lavoura de vocês. Com certeza. Então tá, valeu, obrigada e até o nosso próximo encontro. Valeu, forte abraço.